Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Os caros ouvintes que nos têm acompanhado, certamente se aperceberam que no último programa nós terminámos o estudo do livro do Êxodo. Nós hoje iremos começar então a olhar para o Novo Testamento e vamos fazê-lo através do Evangelho de São Marcos. Este é o Evangelho que, pela maioria dos teólogos, é considerado como o primeiro Evangelho a ser escrito. Apesar de, no cânon, na Bíblia, ele aparecer como o segundo livro, a maioria dos estudiosos concorda que ele foi o primeiro livro a ser escrito. Para enquadrarmos melhor o estudo deste Evangelho, vamos começar por apresentar o seu autor. Quem era, então, o escritor do Evangelho de Marcos? Ele chamava-se João Marcos. Sabemos bem que Mateus e João foram apóstolos, mas Lucas, por exemplo, não foi um apóstolo. Embora ele tivesse andado com o apóstolo Paulo, fosse companheiro, ele não era o apóstolo. Marcos também não foi um apóstolo, nem foi discípulo de Jesus, mas foi companheiro do apóstolo Paulo na sua primeira viagem missionária. O seu nome completo era João Marcos, como já disse. João era um nome tipicamente judeu, enquanto Marcos era um nome latino. Em Atos capítulo 12, verso 12, lemos: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Este verso está relacionado com a história da libertação miraculosa do apóstolo Pedro da prisão, e é também a primeira vez que é referido o nome de Marcos nas Escrituras Sagradas. Certamente a sua mãe seria uma mulher rica e influente na Igreja de Jerusalém. É por isso que nós vemos menção de que a Igreja se reunia na sua casa. Talvez ela tivesse uma casa suficientemente grande para ter todas aquelas pessoas. Vemos também que Marcos era primo de Barnabé. E isso encontramos referido numa das epístolas do apóstolo Paulo. Colossenses capítulo 4, verso 10 diz exatamente isso. Por outro lado, encontramos Simão Pedro, que terá sido como um mentor ou um pai espiritual de João Marcos. Podemos encontrar essa referência também em 1 Pedro, capítulo 5, verso 13. Este Marcos era tratado por meu filho pelo próprio apóstolo Pedro. Esta é uma das razões que leva muitos teólogos, muitos estudiosos da Bíblia, a sugerirem que o Evangelho de Marcos é com coautoria do apóstolo Pedro. Alguns até lhe chamam o Evangelho de Pedro. Marcos e Barnabé juntaram-se ao apóstolo Paulo na sua primeira viagem missionária. Nós encontramos isso referido em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 5. Diz assim: chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Entretanto, talvez possa-se dizer ainda que este jovem é um tanto imaturo. Marcos não prosseguiu esta viagem com o apóstolo Paulo. Não era uma pessoa de muita experiência ainda. Isso levou provavelmente a não conseguir enfrentar as dificuldades da obra missionária. O texto não nos diz qual era a razão que ele apresentou para desistir desta viagem, mas certamente a razão não foi uma razão muito justificável, uma vez que o apóstolo Paulo mais tarde não permitiu que Marcos o acompanhasse na sua segunda viagem, apesar do seu primo Barnabé querer que Marcos os acompanhasse. Em Atos capítulo 15 nós lemos: e Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara deles na Panfília, não os acompanhando no trabalho. Aparentemente, a decisão do apóstolo Paulo, nesta ocasião, não foi a mais correta, como vamos ler no verso 39 e 40. Houve entre eles tamanha desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre.
Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Por estes versos podemos ver que Marcos era uma pessoa ativa e envolvida na obra de Deus, embora tivesse desistido na primeira viagem missionária, quando esteve com o apóstolo Paulo. Anos mais tarde vemos como Paulo reconhece a importância deste ministério, do ministério de Marcos. Quando ele escreve na segunda carta a Timóteo que o ministério de Marcos lhe é útil e que levasse a Marcos até onde ele estava para com ele cooperar. A importância do ministério de Marcos é incontestável, embora não seja nada mencionado sobre isso no seu Evangelho. Muitos se questionam sobre a forma como Marcos escreveu o seu Evangelho. Qual foi a base? Quais foram os documentos ou as informações que ele usou para escrever o Evangelho? A explicação ou a resposta a estas importantes questões e que ele escolheu os factos que narrou no seu Evangelho talvez esteja ligado ao facto de ele ter vivido com o apóstolo Paulo, talvez esteja ligado ao facto de ele estar ligado também ao apóstolo Pedro, como já vimos. Então, qual a razão de haver 4 evangelhos? Vamos ver, então. Já vimos que Mateus escreveu o seu evangelho para a nação judaica, para os religiosos judeus. Marcos, por sua vez, escreve o seu evangelho especialmente para os romanos, que dominavam o mundo de então. Este evangelho foi escrito para o homem forte, poderoso, para o dominante. Os romanos haviam subjugado o mundo e trouxeram paz de alguma forma, de alguma justiça, a sua própria lei e ordem. Proteção contra os inimigos, podemos assim dizer. Eles trouxeram boas vias de comunicação, boas estradas e outros benefícios sociais. Mas tudo isso era feito pela força. À força, Roma impunha em todo o mundo conhecido de então a paz e a ordem. Os benefícios para o povo tinham um preço elevadíssimo. Era uma ditadura muito pesada. O Império Romano governava pela força. A justiça era imposta pela lei e a lei era imposta pela força. Todas as nações estavam submissas à lei do Império Romano. Durante séculos, governaram o mundo. O povo romano considerava-se superior aos outros povos e às outras nações. Consideravam-se muito mais trabalhadores, muito mais organizados, muito mais ativos. Por isso deveriam ser os dominadores e os governadores do mundo. O cesarianismo foi o resultado inevitável do desenvolvimento do império. E quando esse reinado estava no auge, quando a justiça humana estava depositada nas mãos de um déspota, foi quando apareceu Jesus, indicado por Deus, anunciado pelo Espírito Santo, para ser o soberano e Senhor sobre todos, libertando o mundo do pecado e da injustiça. Jesus, ele nasceu e viveu durante o tempo do reinado romano. Jesus de Nazaré veio para libertar o homem, principalmente do jugo do pecado e não da tirania do Império Romano. Em todos os tempos vimos, e certamente talvez ainda vamos continuar a ver, sistemas humanos de governo que enganam, escravizam e maltratam os povos. Esses sistemas injustos e tiranos de alguma forma apontam-nos para o reino do Anticristo, para o reino daquele que veio para matar, roubar e destruir. Um dia, esse Anticristo governará o mundo, terá o mundo nas suas mãos. Será um governo orientado pelos princípios de Satanás, pela corrupção, pelo engano e pela mentira, onde os homens, e principalmente os cristãos, serão terrivelmente massacrados. Jesus é o único que pode libertar o mundo deste sistema corrupto. É Ele que fará no devido tempo a justiça. É Ele que virá nas nuvens um dia buscar a sua igreja. E Ele destruirá esta corrupção e este sistema estabelecido pelo Anticristo. Com Ele reinaremos aqui na terra. Isso é o que a palavra de Deus nos promete. E por isso é muito importante que todos nós aceitemos Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. E agora ainda é tempo aceitável para tomar essa decisão. Porque tempos virão em que será bem complicado para aqueles que quiserem tomar esta decisão. O pecado de alguma forma impera na vida do homem ainda hoje. Satanás tem muitas pessoas debaixo do seu poder. Muitas pessoas convivem sendo dominadas e atormentadas pelo poder de Satanás. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, ele veio para nos libertar das garras do inimigo.
Ele veio para nos libertar desse jugo, desse peso, dessa prisão que nos amarra. E foi exatamente isso que Jesus veio fazer. O apóstolo Paulo disse: "Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê." O poder do amor de Cristo pode transformar o coração do homem. O poder divino elimina a violência e a injustiça. No tempo do Império Romano, os homens buscavam e não encontravam liberdade. O poder romano era implacável. Quem lhe tentasse resistir era fatalmente esmagado. Não havia qualquer esperança de libertação. Então Deus enviou o seu mensageiro de amor, de perdão, de salvação. Este mensageiro era o próprio Jesus Cristo. E a sua mensagem foi interpretada e traduzida e foi colocada em palavras de forma a que ela pudesse ser entendida, principalmente pelos romanos. E foi Marcos quem escreveu dessa forma. Quando lemos o Evangelho de São Marcos, vemos que de facto é uma mensagem de poder e de salvação. Já dissemos que Marcos usou estes factos relatados diretamente do apóstolo Pedro para escrever o seu Evangelho. Esta mesma opinião tinham os crentes dos primeiros séculos da era cristã. Muitos dos chamados pais da Igreja primitiva acreditavam que as informações dadas pelo apóstolo Pedro foram a base para Marcos escrever o Evangelho. Podemos mencionar um deles, por exemplo, Papias, um dos pais da Igreja primitiva, que chama Marcos de intérprete de Pedro, porque ele escreveu cuidadosamente tudo o que o apóstolo Pedro havia presenciado. O Evangelho de Marcos foi muito bem aceito entre os cristãos primitivos, que tiveram a oportunidade de ouvir pessoalmente o apóstolo Pedro. Depois, certamente, lendo o Evangelho de Marcos, puderam confirmar as palavras que o apóstolo Pedro havia proferido. O Evangelho de Marcos é também chamado o Evangelho de Pedro, devido ao facto de ter sido produzido com um material trazido da reflexão e de ouvir aquilo que o apóstolo Pedro dizia. Ou seja, de facto, o Evangelho de São Marcos são as memórias e recordações que o apóstolo Pedro foi vivendo. Marcos escreveu a doutrina e os factos que os crentes já tinham ouvido através das pregações de Pedro. O Evangelho de Marcos é um evangelho de ação. É Jesus deste evangelho, é um Jesus que age. É um Jesus que serve, é um Jesus que trabalha, é um Jesus que atua na vida do homem escravizado e oprimido. Enquanto que Mateus apresenta Jesus como o rei, Marcos apresenta Jesus como um servo. Jesus é o servo de Deus, que veio para servir a humanidade. Os evangelhos podem ser classificados de várias formas. Uma dessas classificações tem a ver com os seus conteúdos, tem a ver com os textos, com a forma de que eles estão organizados, quais as suas características. O Evangelho de Mateus tem notícias e faz advertências terríveis. Talvez lembrando algumas delas, ela diz: "O reino de Deus está próximo." Podemos às vezes passar demasiado depressa por cima desta afirmação de Jesus Cristo. Mas ela é uma afirmação bastante importante para nós hoje, declarando que aquilo que Deus havia planeado está para acontecer. Quando nós olhamos para os outros evangelhos, podemos encontrar outras características. Por exemplo, se olharmos para o Evangelho de São Lucas, vamos encontrar os aspectos do Natal, do nascimento de Jesus, muito mais detalhados. Vamos encontrar parábolas como a parábola do bom samaritano, do filho pródigo, entre outras. Quando olhamos para o Evangelho de João, por exemplo, aí Jesus faz afirmações de quem Ele é. Eu sou o pão da vida, por exemplo. Jesus diz também: eu sou a luz do mundo. Porém, no Evangelho de São Marcos, vamos ver Jesus que veio, que viveu, que morreu, que ressuscitou e que nos salva. Vamos ver o Jesus que serve a Deus e serve a si e a mim. Aquele que veio para servir e não para ser servido. Este é o Evangelho que Marcos nos traz. Por isso o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Jesus é apresentado como o servo de Deus, eleito pelo próprio Deus, e em quem a sua alma se deleitava e em quem o seu espírito foi derramado sem medida.
Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, para fazer bem e para curar todos aqueles que estavam debaixo da opressão do diabo. O objetivo da vinda de Cristo ao mundo não foi apenas praticar ou ensinar-nos sobre a caridade. O seu objetivo de vida era incomparavelmente superior a isso. É verdade que ele, quando esteve entre nós, praticou o bem. Ninguém fez tanto bem e tanta gente em tão pouco tempo. Ouvimos a respeito de muitos movimentos governamentais e não governamentais, movimentos religiosos que são criados para ajudar e apoiar necessitados. Mas estes movimentos nem sempre fazem as coisas como devem ser, porque muitas vezes ouvimos falar de desvio de fundos, corrupção aqui e ali. Porém, Jesus Cristo, ao assumir a forma humana, quando veio ao mundo, ele veio também na sua plenitude da sua divindade, praticando sempre o bem de uma forma correta. Mas isso não foi tudo o que ele veio fazer. Jesus, é verdade, voltou-se para os pobres e necessitados. É verdade que ele cuidou daqueles que estavam enfermos. É verdade que ele fez grandes obras. Mas diríamos que a maior obra, a grande obra que Jesus Cristo fez, foi realizada na cruz do Calvário, onde ele tomou o meu e o seu lugar. Onde ele na cruz pagou o meu e o seu preço, pelo meu pecado e o seu pecado. Foi nessa mesma cruz que Jesus Cristo exclamou: tudo está pago, tudo está consumado. Por outras palavras, Jesus estava a dizer que a fatura que nós devíamos do nosso pecado foi paga por ele naquela cruz. Jesus morreu e ressuscitou em seu e meu favor. Por isso ele teve a autoridade para dizer: ide por todo o mundo e pregai esta novidade a todas as criaturas. Jesus veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E esta é a mensagem do Evangelho de São Marcos. É um evangelho que é chamado o Evangelho de ação. Um evangelho que é o evangelho das obras, da realização, dos feitos de Jesus Cristo. O seu estilo é breve. O seu estilo é vivo, sintético e doce. Marcos veio diretamente ao assunto. Não foi com rodeios para falar acerca dos factos que Jesus tinha vivido. Jesus não é apresentado com um discurso de palavras enfeitadas. Não. Jesus aparece agindo e servindo a humanidade para a sua salvação. O Evangelho de Marcos foi escrito num estilo muito simples. Foi escrito visando o povo. Foi escrito visando aqueles que talvez não tenham um conhecimento muito erudito. Notamos com interesse que a conjugação "e" aparece muitas vezes neste Evangelho. Alguém deu-se esse trabalho de um dia as contar e diz que estão cerca de 1331 vezes. Alguém as contou. Pode parecer que isso é um mero preciosismo, mas afinal qual é a importância desta conjunção? Trata-se de uma palavra muito expressiva. Eu gostaria de sugerir que esta palavra é muito importante, por ser uma palavra ativa. Ela anuncia algo que vai acontecer. Quando alguém diz alguma coisa e usa a expressão "e", é porque tem algo mais a acrescentar. Não se termina um discurso ou não se finaliza uma conversa com uma conjunção "e". Trata-se, por isso, de uma palavra que fica ligada com outra ideia, porque isso é importante e indica uma ação. Marcos, ao escrever este Evangelho para os romanos, tem em sua mente que eles são um povo de ação. Então apresenta-lhe Jesus Cristo num Evangelho ativo e atuante. No Evangelho de Marcos não encontramos nenhuma genealogia de Jesus. Porquê? Porque é que acha que este Evangelho não apresenta a genealogia de Jesus? Eu gostaria de sugerir que, para apresentar um rei, como Mateus o faz, era necessário dizer as suas origens. O mesmo não acontece neste caso aqui. Para fazer a apresentação de um servo, como Marcos a faz, não é necessário saber quais são as suas origens. Para o nosso estudo, faço uma divisão deste livro de formas diferentes. Vamos encontrar aqui este livro dividido das seguintes formas. A primeira parte, a apresentação do servo. João Batista introduz o servo. Deus, o Pai, o identifica como servo. A tentação, os trabalhos e as palavras apontam para o servo. O segundo aspecto, a segunda grande divisão deste livro é a obra do servo.
Os milagres, classificados em 3 grandes divisões: os milagres naturais, como a cura de várias enfermidades, milagres espirituais, como a expulsão de demónios, e o terceiro, a ressurreição de mortos. Temos ainda uma outra divisão neste texto, uma terceira divisão, as palavras do servo. As poucas parábolas, muitos outros ensinos e incidentes, para mim a divisão do Evangelho desta forma é a melhor e mais fácil de ser percebido. No capítulo 1 encontramos Jesus sendo batizado por João Batista, sendo aprovado pelo Pai, sendo tentado pelo diabo e começando o seu ministério na Galileia. Encontramos também Jesus chamando os seus 4 primeiros discípulos, expulsando demónios, curando a sogra de Pedro, recolhido em oração e, finalmente, curando um leproso. Há mais conteúdos neste primeiro capítulo de Marcos do que em qualquer outro capítulo da Bíblia. O Evangelho de Marcos começa: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Neste capítulo, vemos como começa a descrever o ministério de Jesus Cristo. É o ministério público de Jesus Cristo. Ele é o princípio do Evangelho de Jesus. Não é um outro Evangelho. Ele é o princípio deste Jesus que é o Filho de Deus, claramente identificado. Este Jesus Cristo é aquele que foi proclamado também pelos profetas. Não é um Jesus Cristo qualquer. Apesar de ser o Jesus que é servo sofredor, ele é aquele que foi anunciado no Velho Testamento como aquele que haveria de vir para salvar o seu povo. No próximo programa, nós continuaremos a olhar para este Evangelho de São Marcos e a ver aquilo que Deus quer comunicar consigo e comigo. Provavelmente, nós nos assemelhamos muito ao povo romano, pois não temos muitas ligações na tradição judaica. Então este Evangelho é para si e para mim. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.